Indo adiante, meus irmãos, nós vemos o livro de Números. E, em geral, quando as pessoas vão ler Números, pensam, puxa, mas que coisa mais chata de ler. Não posso pular esses capítulos aqui, não dizem nada. Pois dizem, irmãos, dizem e muito. Dizem muito para as nossas vidas e dizem coisas que nós costumamos não levar a sério. Coisas que nós tratamos como importantes quando ditas por algum guru, mas esquecemos de dar atenção quando o próprio Deus nos disse o que devemos fazer. O que tenho a lhes dizer é que o livro de Números traz uma mensagem central e eu espero que você, a esta mensagem, guarde no seu coração. E os detalhes que virão mais adiante, importantes, são para reforçar esta mensagem. É que para nós seguirmos pelo deserto, em direção à terra prometida, isto é, enquanto caminhamos nessa vida, aguardando pela maravilhosa manifestação do nosso Senhor Jesus, ou até que nós morramos, estejamos com Ele, enquanto seguimos por esta vida, para nos encontrarmos finalmente com Cristo, nós devemos fazê-lo sob a ordem de Deus, colocando em ordem a nossa vida temporal. Enquanto caminhamos no deserto, o fazemos sob a ordem de Deus, colocando a nossa vida da maneira organizada que Ele determina. Quando nós olhamos para o livro de Números, nós verificamos que durante 39 anos o povo de Deus permaneceu no deserto, no registro de Números. Com os livros de Êxodo e de Levítico, nós temos o primeiro dos 40 anos de deserto registrado, em Êxodo e Levítico. Completado o primeiro ano, o povo de Deus sai do deserto do Sinai e vai em direção à terra prometida, caminha para o norte e iria entrar pela parte mais ao sul da terra prometida para tomá-la, para tomar posse daquilo que Deus lhes havia dado. É dali da região ao sul da terra prometida que são enviados espias para verificarem como era a terra. E voltando esses espias, tudo isso registrado no livro de Números, é que nós temos 2 deles crendo no Senhor e dizendo, o Senhor nos deu, vamos vencer os obstáculos que aparecerem. E os outros dizendo, são grandes demais, são fortes demais, não poderemos com eles. E o povo apoia esses 10. E por conta dessa incredulidade, é que permanecem tantos anos mais no deserto. Até que aquela geração se fosse, e uma nova geração, conduzida agora por Josué, entrasse na terra prometida. Vejam, esses 39 anos de registro no livro de Números, tem uma introdução que ocupa 1/3 do livro. A ida de espias, ao retorno destes, a disciplina, a combates, há tempos de deserto, mas isso são 2/3. Há 1/3 do livro que trata do preparo para entrar na terra. E esse terço do livro são os primeiros 10 capítulos. E nós verificamos que este tempo prolongado se deu quando olhamos para o texto de Números 9, versos 1 e 2, e aqui está o começo da peregrinação de Números. Números 9, 1 e 2, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito. No mês 1º, dizendo, celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Celebraram a Páscoa e nunca mais durante o tempo de deserto. E era então o início do 2º ano desta peregrinação. Desses 39 registrados em Números, nós temos então, meus queridos irmãos, algumas palavras a ficarem em nossas mentes quando olhamos para esses 10 primeiros capítulos.
E essas aí estão projetadas para você tentar com elas organizar o seu entendimento do porquê de termos esse livro de Números nas nossas Bíblias. Deus dá ordens, manda fazer coisas. Veja, há pouco tempo atrás discutimos as palavras mandado e mandato. Aqui é mandado, é ordem. Assim hajam, assim façam. É sob a ordem de Deus que uma sequência de eventos deve tomar lugar. Uma sequência de procedimentos. E com esses procedimentos todos cumpridos, o povo organizado seguiria adiante. Com isso em mente, nós temos que começar a aplicar já para as nossas vidas. O quanto estamos nos submetendo à ordem do nosso Deus. O quanto identificamos que de fato Ele reina, Ele é o Senhor, Ele é a autoridade, Ele graciosamente nos salvou, e isto sem obras nossas para cumprirmos, para sermos salvos por meio de obras, não, sem obras nossas, por meio da fé naquele que cumpriu toda a lei, o Senhor Jesus, mas salvos para obedecer. E enquanto obedecemos, a nossa vida vai sendo organizada numa sequência, em algo que acontece gradativamente, sob o domínio do Senhor. Nós percebemos ainda no capítulo 9, que vimos há pouco, em seu verso 23, o seguinte: segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Isso valia para as suas partidas, para as suas paradas e para tudo mais, irmãos. A ordem do Senhor era que dava a direção, é que dava qualquer estabelecimento para o comportamento humano de então, individual e especialmente coletivo. E percebemos que a ordem do Senhor era organizadora, e nós percebemos inicialmente, indo para o capítulo 1, vamos comigo a Números capítulo 1, que essa organização começa a ser feita no âmbito militar. Capítulo 1, versos 1 a 3. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Logo, das 12 tribos de Israel, deveriam ser contados todos os homens, e aqui diz o texto claramente, de 20 anos para cima, em condições de guerrear, isto é, a formação de um exército. Há nos nossos dias pessoas que imaginam que nós podemos viver, seja individualmente, seja coletivamente numa cidade, seja nacionalmente, sem um instrumento efetivo de defesa. E se esquecem que nós vivemos num período daqueles 4 que já mencionamos muito aqui: criação, queda, redenção, consumação. O momento da queda é o momento da luta, é o momento do enfrentamento das piores características do homem caído em pecado, que confiar naquela pessoa que está ao seu lado é por vezes colocar o seu pescoço numa corda. Confiar em nós mesmos é um perigo. Maldito o homem que confia no homem. Isso vale para os outros e vale para nós mesmos, e vale muito especialmente quanto à confiança para a salvação, para a palavra que efetivamente mantém o homem em união, em paz com Deus.
Deus, melhor do que ninguém, sabe do que o homem é capaz na sua queda. Deus então prepara o seu povo para a jornada e o prepara inicialmente, quanto ao livro de Números, formando um exército. Deus já havia preparado, purificando o povo lá na Páscoa de Êxodo 12 e 13. Já havia preparado o povo, dando a ele as suas leis morais, cerimoniais, civis, tanto no Êxodo quanto em Levítico. Mas agora o Senhor organiza o povo. Agora o Senhor coloca esse povo em condições de que, com toda aquela informação, viver organizadamente como nação no meio do deserto, caminhar em direção à terra prometida. Organização militar. Versículos 45 e 46 nos dizem: assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Aproximadamente 3 exércitos brasileiros. Era o exército de Israel, no meio do deserto. Organização militar, defesa da nação. Mas há também uma organização funcional. Vejam, por favor, no capítulo 3, versículos 5 a 8. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo, inicialmente até aqui. Quando o Senhor deu ordem para que fossem contados todos os homens de 20 anos para cima de todas as tribos, ele deu ordem de que não fossem contados os levitas. Os levitas não. Depois de contados os de todas as tribos e estabelecido o exército, o Senhor determina que os levitas sejam contados, todos os homens, sem exceção, sem restrição de idade. Determina que a partir de certa idade cumpririam o seu ministério sacerdotal, mas a sua determinação é para que fossem contados todos os homens. E uma vez contados os homens, os levitas, e eles postos em suas posições, o Senhor agora determina que dentre os levitas fossem designadas certas funções. Então nós temos as funções estabelecidas dos coatitas, dos filhos de Merari e dos filhos de Gerson. Veja o verso 17 do capítulo 3. São esses os filhos de Levi, pelos seus nomes Gerson, Coate e Merari. E eles, todos levitas, exerceriam na sua função como assistentes cerimoniais, cada um a sua parte no culto. E estes, em particular, exerceriam funções de montagem e desmontagem e transporte dos utensílios do templo. Vejam, era muito importante que o templo tivesse uma cerca externa. Era importante que ele tivesse um lado dessa cerca aberto para que pudessem entrar e sair sacerdotes e mesmo o povo levando a oferta ao sacerdote. Era importante que houvesse uma tenda e que esta tenda tivesse as suas subdivisões, o lugar santo e o lugar santíssimo. Era importante haver um pátio entre a cerca e a tenda, mas mais importantes do que essas partes construídas assim, eram os utensílios do templo. Era o altar de sacrifícios, era a bacia de bronze, era a mesa dos pães, era o candelabro, era o altar do incenso,
e lá dentro do Santo dos Santos ficaria a Arca da Aliança. Queridos irmãos, cada um desses grupos de levitas exerceria a sua função no transporte, desmontando ou montando, e alguns deles carregando esses utensílios. Mas apenas os da família de Arão tocariam nos utensílios santos, os embalariam. Os coatitas transportariam aqueles utensílios, mas não tocariam neles para que não morressem. O Senhor organiza funcionalmente aquele povo. Irmãos, dentro da igreja, dentro da nossa vida, é preciso que nós discernamos também, além da necessidade de que nós sejamos capazes de nos defender individualmente, coletivamente, nacionalmente, é preciso que nós discernamos que cada um de nós tem a sua função dentro do corpo. Cada um de nós desempenha algo importante e necessário. Nós não podemos fugir das nossas funções, nem podemos assumir funções diversas das nossas, mas todos nós temos a nossa parte no serviço. No Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai tratar disso com mais cuidado, e vai dizer até que alguém que tem uma função, e que julgue que essa função seja menor, não deve se considerar menor por conta disso, colocando alguém em maior destaque. Aquele ali, Paulo vai comparar com os órgãos do corpo, é olho, é mais importante do que eu. Cada um tem a sua função no corpo, ainda que seja mindinho. Temos o nosso papel, e desempenhando as nossas funções, o corpo todo funciona. Isto não é ensino apenas do Novo Testamento, isso é ensino de números, organização. Agora pense em sua vida, pense na organização funcional, quanto ao que você realmente já faz e pode vir a fazer. Pense nas confusões que talvez você enfrente por não definir um caminho funcional, claro, na sua existência. Há pessoas que passam a vida inteira procurando uma vocação, nunca sabem o que são nem o que vão fazer, mudam, pulam de galho em galho, não raciocinam, não se submetem a Deus, logo funcionalmente não encontram o que fazer, não ajudam, creiam-me, atrapalham a si mesmos, atrapalham o grupo onde estão inseridos, e se é a igreja, atrapalham a igreja. Nós, irmãos, temos funções definidas. Você não sabe qual é a sua? Venha falar com o pastor, vá falar com algum irmão mais maduro na fé, vá conversar com mais pessoas. Basicamente, leia a palavra, ore a Deus. Você tem uma função no corpo, exerça a sua função. Aqui os nossos irmãos do passado foram exercer suas funções, e o capítulo 4, versículo 15 vai nos dizer: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São essas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. E vem então a descrição disso, e também as funções dos gersonitas e dos meraritas. Aplique isto à sua vida. O que eu faço? O que a igreja faz? Como a igreja se organiza? O que a igreja faz na sociedade? Funções determinadas pelo nosso Senhor. Mas havia também, meus queridos, uma organização espacial. Deus está ensinando o seu povo a se organizar. Então ele vai dizer, e nesses textos nós vemos, por exemplo, o que e como
eles deveriam fazer para ficarem parados em certo lugar. Eu não vou ler todos os textos, mas eu preciso que você tenha esta noção. O tabernáculo seria montado com a sua porta voltada para o nascer do sol, para o Oriente. E para o Oriente, 3 tribos ficariam organizadas no acampamento, lideradas por Judá. Também ao sul, haveria 3 tribos organizadas. Também à retaguarda, ou a oeste, e ao norte, de modo que as 12 tribos ficariam divididas 3 a 3 ao redor de todo o tabernáculo. Mas bem próximo ao tabernáculo não haveria nenhuma dessas 12 tribos. Haveria a tribo de Levi, com esses 3 grupos que acabei de mencionar: os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Organização no estacionamento. Como faremos? Sempre do mesmo jeito. Não, mas eu sou uma pessoa criativa, eu preciso inventar um novo jeito de parar aqui. Não. É do jeito que o Senhor Deus disse. É como Deus disse para fazer o exército, é como Deus disse para distribuir as funções, é como Deus disse para acampar. Ah, mas eu quero botar minha barraquinha mais para lá. Tudo bem, ali você pode montar dentro do ambiente da sua tribo e não fora. Posição de estacionamento. E segue, meus queridos irmãos, no texto, a exposição de que haveria uma posição para a marcha, para o trânsito. Quando o Senhor desse o sinal para o trânsito, e já veremos algo sobre isso, as 3 primeiras tribos partiriam primeiro. E quais seriam as 3 primeiras? As que estavam estacionadas ao oriente do tabernáculo. Lideradas por Judá, partiriam primeiro. O tabernáculo seria desmontado, ele seria organizado pelos filhos de Arão, e toda a parte da tenda seria carregada por Merari e Gerson, seguindo a Judá. Após estes, viria a tribo de Ruben. Depois dessa tribo, com as 2 que estavam ao sul, os coatitas carregando os instrumentos, os símbolos do culto ao Senhor. Por fim, o menor grupamento de tribos, o que estava a oeste. E na retaguarda, outro grupamento de tribos militarmente mais capacitado. Era então uma sequência, uma trilha, o primeiro mais forte, no meio os mais fracos, e com uma organização para carregar os instrumentos de culto. A retaguarda, outro grupo mais forte. Isto é organização. Imaginem vocês que nós tivéssemos aí, vamos falar um número bem pequeno, 1 milhão de pessoas, com 600 mil homens para a guerra. Pensar em 1 milhão de pessoas é pensar baixo. Imaginem 1 milhão de pessoas caminhando pelo deserto desordenadamente. Imaginem 1 milhão de pessoas acampando no deserto desordenadamente. O que se poderia esperar? Mas não. Deus organiza espacialmente o povo. Meu irmão, é preciso que nós nos organizemos também nesses aspectos. O fato de hoje nós termos esta casa é parte da nossa organização espacial. Nós podemos e vamos encontrar defeitos nesta casa, mas ela é parte da nossa organização espacial. A maneira como nós nos despedimos daqui, como nós seguimos até os nossos lares, e como nós seguimos as nossas sequências diante de Deus, sempre diante de Deus, mas no nosso dia a dia, afastados dessa casa, deve ser organizada. Há pouco vínhamos para cá, eu e a família, e observamos que, parados à porta de um edifício,
veio um carro na contramão para entrar naquele edifício. Saímos dali e depois alguém fez uma conversão proibida, com uma placa estampada: aqui é proibido converter à esquerda. E lá foi alguém e converteu. E estávamos no caminho e alguém atravessa fora da faixa de pedestres. E, enfim, uma sequência de pequenas infrações. Nós comentamos entre nós: se com as leis somos assim desorganizados, como seríamos se não houvesse leis? Irmãos, Deus nos deu leis para que nós tenhamos paz, e essa paz resulta de organização. Como está a sua vida, meu caro? Está organizada? Organizada sob a ordem de Deus? Quem é que manda na sua vida? Moisés, organiza o exército. Deixa comigo, Senhor. E organiza o exército do seu jeitão, sem a ordem de Deus. Esteja certo, seria uma bagunça ainda maior. Moisés, bota as pessoas para trabalhar, cada uma na sua função. Deixa comigo, Senhor. O que você sabe fazer? E você sabe fazer o quê? Não, é do meu jeito, Moisés, seguindo a minha ordem. Assim, Moisés. Estacionamento e marcha da mesma forma. E a organização da execução. Avanço com você para o capítulo 10. Isto me traz à memória coisas muito interessantes, nem todas elas boas. O toque da corneta. E aqui nós temos que o Senhor mandou fazer 2 cornetas de prata. E de acordo com o toque da corneta, e se eram as 2 tocando, ou apenas uma delas, toques curtos, toques longos, de acordo com o toque da corneta, era reunião da liderança, era preparar para partir, era parar, era estacionar corretamente, porque é diferente parar de estacionar. Estamos todos em marcha, para todo mundo, vamos ver o que está acontecendo, para. É aqui que nós vamos ficar. Estaciona, organiza acampamento. Toques de corneta. Isto é comunicação, irmãos. A organização da execução das coisas. Deus determinou como fazer e em que momento. Queridos, tem momento certo para fazer as coisas na vida. Às vezes nós ficamos repetindo as mesmas coisas, repetindo os mesmos eventos, que já deviam ter sido superados. Continue a carreira. Se for necessário repetir algo, faça isso conforme, na nossa figura aqui histórica, a partir de Números, o toque da corneta. Informe-se diante de Deus, leia a palavra, ore ao Senhor. Raciocine com a cabeça que Deus lhe deu. Consulte irmãos mais maduros, mais experimentados. Julgue essas coisas todas e organizadamente faça. Organização da execução. Todas estas partes da organização de um povo podem ser aplicadas para nós de algum modo, mas é preciso que eu lhe pergunte mais, indo mais além do que os nossos textos aqui nos fazem pensar. Aqui nós temos um povo no deserto. A sua vida pode ter outras características, para além ou para quem. Irmão, pare. Considere a sua vida diante de Deus. Avalie como você está. Faça um censo. Como estou? A partir dessa avaliação pessoal de como você está, pense no que precisa ser organizado. Leia a palavra, veja o que precisa ser organizado conforme a Escritura. Eu preciso organizar a minha família. Eu preciso organizar o meu trabalho.
Eu preciso organizar a minha maneira de servir a Deus dentro e fora da igreja, porque servimos a Deus o tempo todo, não é? Eu preciso ver como está o meu mundo interior, o meu coração. Estou em paz com Deus? Como está organizada a minha vida diante de Deus? Quantos de nós sofremos para guardar 15 minutos para ler a palavra? Porque estamos desorganizados. Pense você que trabalha em casa nesses últimos 2 anos, aquele trabalho remoto. Pense como você tem organizado a sua vida. Algumas pessoas são contratadas para trabalhar 4 horas por dia. Outras 6, outras 8 horas. Algumas pessoas contratadas para trabalhar 8 horas, trabalham o tempo todo. Se sentem culpadas quando vão dormir. Outras pessoas são tão organizadas que o trabalho que precisa ser feito em 8 horas é feito em 6, em 5. Essas pessoas organizadas falam para os seus chefes assim: olha, eu estou aqui à disposição, precisando de mim, estou aqui à disposição, mas o trabalho já foi cumprido. O que é isso se não organização? Como está a organização da sua vida? Quantos há que estão sempre procrastinando? Essa palavra estranha, é difícil de falar. Essa procrastinação, agora saiu certo. Eu preciso fazer isso, mas eu me desorganizo, me ocupo com algumas distrações e perco o passo dos meus procedimentos. Não cumpro com as minhas missões. Pare, irmão. Avalie a sua vida. Avalie o seu coração diante de Deus, básico, fundamental, o seu relacionamento de paz com Ele, a sua obediência a Ele. E organize os detalhes, da hora de acordar à hora de dormir, o tempo de repouso tão necessário, a verificação da dieta. Irmãos, nós precisamos nos organizar individualmente e como igreja. A igreja precisa se organizar. E cada vez mais precisará se organizar. E, queridos irmãos, ouçam com atenção, mas essa parte que é quase a final. Precisamos estar sempre observando como está a nossa vida para que a organização seja preservada. Alguns estão organizados e acreditam que isso seja suficiente. Pronto, cheguei lá. E começam a se desorganizar devagarinho, relaxando nas suas posições. Já ouviram falar do ditado: vassoura nova varre melhor? Nunca ouviram? É muito dito pelos empregadores para os seus funcionários. O funcionário chega, é vassoura nova. Vai passando o tempo, vai se acomodando, vai relaxando. Nunca vou me esquecer de certo subtenente com quem servi. O subtenente estava no exército já há 30 anos. Gordo. A farda estufada parecia uma almofada. Subtenente, vamos fazer tal coisa? Fala com ele ali. Acomodado. O subtenente é general de praças, irmãos. Passa para o outro. Este relaxamento não cabe na igreja, nem para os idosos, nem para os que estão há muitos anos no serviço. Organize a sua vida e fique atento para mantê-la organizada. Passou um dia no deserto, estavam todos organizados. Passou 2 dias, 3 dias, organizados. Passou uma semana, um mês. Desorganização? De que valeu a ordem? A ordem é para ser cumprida sempre. Organização. Organize a sua vida. Essa organização, meus queridos irmãos, se dá no povo de Deus sob a sua bênção. Capítulo 6. Vejam, está tudo nos primeiros 10 capítulos do livro de Números. No capítulo 6, o Senhor diz que deve ser abençoado o povo, que o sacerdote deve, em nome de Deus,
falar bem, coisas boas ao povo, mas deve ser do jeito do Senhor. Versos 24 a 26, um texto que você certamente conhece. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É sob a ordem do Senhor? Então vamos fazer, mas não na nossa força. Sob a bênção do Senhor. Submeta-se ao Senhor, irmão. Organize a sua vida. E nessa organização, então, caminhe. Sob a ordem do Senhor, avance. A ordem está nas suas mãos, é a Bíblia Sagrada. Leia, conheça, medite de dia e de noite. Ore ao Senhor, tenha comunhão com Ele. Ande com Deus. Vida organizada. Mas essa vida organizada para estes aqui do tempo de Números era para irem até a terra prometida. E nós, para o dia da glória, a presença do Senhor, a pátria eterna. Nós aqui somos peregrinos. Que Deus te abençoe. Você se organize, ensine organização e ajude a organizar os ambientes onde você está. Para a glória de Cristo Jesus. Amém.